Eu vou passar para vocês aqui como que funciona o processo, que na minha percepção é o melhor processo de aprendizado no que diz respeito à ginástica, tá? Essa clínica a gente vai abordar 2 exercícios que são um dos dois, assim, com um grau de complexidade da ginástica muito alto. Né? Para você chegar nele, você tem uma introdução, desde o trabalho de rola, o trabalho de fortalecimento, fazendo o beabá, até chegar nesses exercícios mais avançados. E o que eu vou falar, eu espero que sirva de um mapa, né? Vou dar o meu mapa mental para vocês, para dar um norte no que diz respeito a o que fazer, o que priorizar, como priorizar, né? Porque às vezes a gente, no anseio de querer aprender, isso no CrossFit, no cross-training, no funcional, isso é muito alto. A gente chega, olha algo muito da hora, muito espalhafatoso, a gente fala, cara, eu quero aprender. Às vezes a gente acaba antecipando alguns fatores, algumas coisas que às vezes a gente é de extrema importância a gente aprender, tá? Então, assim, quando a gente pensa no trabalho ginástico, eu vou dar um exemplo para vocês como se fosse uma casa, tá bom? Não sei se é do entendimento de vocês, mas um prédio, por exemplo, quanto mais alto ele é, maior é a fundação dele, tá? Isso é para dar estabilidade para a estrutura, ou seja, estabilidade. Se eu não sou uma pessoa estável no que diz respeito a equilíbrio de força, mobilidade e tudo mais, se eu não tenho estabilidade do meu core, meu centro de massa, dificilmente eu vou conseguir progredir na ginástica, porque a própria base da maioria dos movimentos ginásticos, no que diz respeito ginásticos aplicados ao CrossFit, é um trabalho de hollow e arch, é trabalho de contração, de ativação, de tronco, de centro de massa. Então isso tem a ver com estabilidade. Então, se a gente for estruturar aqui, imagina só, eu tenho aqui uma casa, tá? Aqui tem uma casinha bonitinha, porta, a janela, enfim. Para eu fazer uma casa assim, eu tenho que começar pela fundação, né? A estrutura dela, a parte que vai embaixo da terra, enfim. A gente começa por essa etapa. Eu conseguiria fazer o telhado antes da parede? É impossível, não dá. Então eu faço a primeira parte, que é a base, tenho a casa, né, a parte de alvenaria, e depois eu construo o telhado. Bonitinha essa casa. Então olha só, se a gente pensar na ginástica, o que é isso daqui? Essa parte, ela é a base. Ela é estrutural, tá? A base estrutural seria o trabalho de força, ok? Tá, trabalho de força. Por quê? Fazendo uma analogia com a realidade de um boxe de CrossFit, eu não sei se alguns aqui já estão atuando, eu sei que está. Por vezes, por boas vezes, mais do que o normal que deveria ser, muita gente, como eu falei, gosta de antecipar as coisas. E às vezes joga a responsabilidade do insucesso delas na sua competência. Então, às vezes é você que não quer ensinar, para você não quer ensinar, ou você não sabe ensinar, ou você não... eu vou mudar de boxe de CrossFit porque aqui eles não ensinam nada. É o tipo de feedback que eu escuto de pessoas que não são fortes. De pessoas que não têm a base estrutural para aprender a técnica. Aí, quando a gente olha assim, fala assim, mas a força vem antes da técnica. Se você não souber interpretar o que eu estou dizendo, talvez você pode interpretar assim, então tem que pegar pesado no odd antes de aprender a técnica do movimento? É isso que você está querendo dizer? Não. Estou querendo dizer que você tem que ter uma base sólida para aprender a técnica. E a base sólida, ela vem de movimentos básicos, tá? O que a gente tem de mais básico no movimento funcional? Agachar, empurrar e puxar. Ponto. Isso qualquer pessoa, um idoso faz. Tá? Claro, se ele tira. Um idoso cadeirante não senta e levanta. Mas o que eu quis dizer é que pessoas no seu nível normal de condição estrutural de um ser humano
senta e levanta, né? Agacha, empurra e puxa. Então, se eu tenho uma base sólida, se eu sou forte, se eu consigo fazer o básico, eu consigo aplicar a técnica. Por exemplo, o Ring Muscle Up, que é o que a gente vai aprender aqui. Ring Muscle Up. Se eu, Fernando, não consigo puxar o meu corpo numa barra fixa, como eu vou puxar o meu corpo numa argola, entrar em cima dela e estender? Se eu, Fernando, não consigo empurrar o meu corpo nesse plano, fazendo, por exemplo, uma flexão de braço, que eu tenho parte do meu corpo como resistência, como eu vou fazer uma flexão de braço plantando bananeira, onde está o meu corpo inteiro como sobrecarga? Vocês entenderam por que é importante a base? E por que eu comecei dessa maneira? Porque talvez, aqui na nossa clínica, pode ser que você não consiga progredir. Tá? E eu não sou o senhor, nem o gênio da lâmpada, o senhor de todos os tempos, que eu vou virar uma chave em você e você vai conseguir. Né? O que eu posso é dar um norte, dar um caminho, como eu falei no começo. O caminho é esse. Não consegue? Treina força. Não consigo? Treina mais. Não está adiantando? Faz dieta. Não consigo? Vai no médico. Mas não tem como. Você tem que fazer a sua parte, certo? Eu costumo dizer que exercício físico, e para nós aqui, que a maioria é educador físico, a gente, o nosso serviço, ele não tem a condição de te dar o retorno imediato. O que eu quero dizer? Você vai num salão de cabeleireiro, né? Não sei se eu já falei para vocês, mas você chega lá, fala assim, chega a Cecília lá, eu quero raspar minha cabeça. O cara vai lá e passa a máquina e raspa a cabeça. Dá 5 minutos, ela está diferente, ela vê o resultado. Como educador físico, às vezes você fala, você instrui e às vezes o resultado não vem imediato. Então ele depende de um processo, tá? E uma vez que eu tenho a força, eu aprendi a técnica, eu preciso fazer o quê? Eu preciso praticar. Tá? Então, antes, né, o Caio Carneiro, eu escutei isso dele, não sei se ele é o autor dessa frase, mas é a minha referência. Antes de você ser bom em uma coisa, você precisa ser frequente naquilo. Associa aí a realidade de quando vocês aprenderam a dirigir, de quando vocês aprenderam, talvez vocês não lembram, mas certamente vocês caíram muito quando vocês estavam dando os primeiros passos. Né? Então a frequência, ela é a mãe da execução, ela é a mãe da perfeição, ela é a mãe da qualidade. Então eu tenho força, estou seguro, consigo aplicar a técnica porque eu sou forte e eu já entendi a técnica e eu começo a praticar. O resultado disso é fazer o que os coaches mais experientes ou os atletas mais experientes fazem. Tá? Não tem segredo. O caminho é esse, só que o caminho ele é um pouco longo. Tá? E outra coisa que é importante, a gente tem 3 canais de aprendizado. Quem fez o meu curso aqui talvez deva lembrar. Alguém quer se arriscar? Qual? Sensitivo? Sinestésico, né? Visual e auditivo, tá? Então olha só, a gente está aqui. A gente tem os canais de aprendizado, tá? Então, eu posso aprender, vou falar o português, claro, vendo, né? Assistindo, eu olho aquilo e falo, nossa, é assim, que da hora. Eu posso escutar, tá? Então, aqui ó, ouvindo, falando português bem claro, escutando, beleza? Então eu tô aqui. Tô fazendo lá o treino, tô fazendo o clean. Aí só falo, joelho para trás. Op, encaixei. Sobe o cotovelo. Op, eu escutei a pessoa, eu tô de costas atrás da pessoa. Às vezes eu dou um feedback, ela escuta e ela executa e ela aprende. Ela, nossa, que diferente.
E o sinestésico, né? O sinestésico é o fazendo, é o sentindo. O cara tá com a coluna torta, eu chego lá, dou um tapa nas costas, pei! Aí ele vai lá e pum, e abre. Brincadeiras à parte, mas o sinestésico é isso, é a execução, é o toque, é o sentir. Então isso aqui são canais de informação, tá? São canais de informação. Essas informações aqui, ó, elas vão para um negocinho que se chama o quê? Cérebro, isso mesmo, tá? Então tá aqui o cérebro, faz de conta que é um cérebro bonitinho, tal, beleza? E fica armazenado lá. Esse suporte de armazenamento, a gente, quando a gente vai utilizar, é como se a nossa consciência fosse, opa, abre aquela gavetinha lá da técnica de Ring e Muscle Up, e aí ele vai pegar o que ele registrou de informação, que pode ter sido por qualquer uma dessas maneiras. O que eu estou querendo dizer com vocês, para vocês? Quando eu comecei o cross, eu era viciado, eu sonhava. Eu comecei o cross na mesma época em que eu comecei a assistir The Walking Dead. Então eu sonhava, era um dia com uma coisa, era ou The Walking Dead ou CrossFit. E sonhei que eu estava até no games. E o sonhar, ele tem uma condição muito bacana, que o nosso corpo reage como se aquilo fosse real, né? Você está com medo, você acorda assustado, você sonha com uma mulher, você sonha com um homem, dependendo do sonho, você acorda excitado, enfim. Então esse tipo de situação é como se o corpo entendesse aquilo como real, tá? Então a mente trabalha dessa maneira. Se ela trabalha dessa maneira, se ela indifere o que é real do irreal, ela reage da mesma forma. Se você quer aprender, um dos meios pode ser assistindo vídeos educativos. Tem um cara muito legal no YouTube que se chama Fernando Bezerra, você coloca lá, coach Fernando Bezerra, que ele dá várias dicas, vários educativos para vocês praticarem. Você está machucado, mas olha lá o bagulho, fica vendo, pega os detalhes. Tá? Ah, mas eu já vi um monte de vezes. Tá, repara na mão, então. O que a mão faz? O que o ombro faz? Muito do que eu aprendi, muito do que eu aprendi sozinho. Claro que eu tive instrução, sim, mas muito do que eu aprendi dependeu da minha ação, dependeu de eu procurar, de eu ver. Por que eu faço vídeos de 1 minuto? Porque eu não tinha paciência para ver tutorial de 10, 15 minutos. Eu falava, caraca, velho. Aí eu falei, vou fazer assim, pá, pum. Ficou legal, tá? Para suprir uma necessidade que eu tinha, eu comecei a fazer para outras pessoas. Então é só uma dica, eu também não sou o único fornecedor de informação, tem mais gente. Mas não fiquem limitados só às aulas de cross, porque até mesmo o CrossFit, ele é um método constantemente variado, tá? E dentro de uma situação, dentro de um contexto de um box, você é um dentro de vários alunos, então a tua prioridade não é a prioridade do box. Talvez seja uma prioridade em comum com algumas pessoas. Então se você quer aprender, se você precisa aprender, falando precisa porque aqui alguns de vocês são professores, e às vezes você precisa aprender para trabalhar, coisa do tipo. Então se você precisa dedicar aquilo, tá? Uma dessas partes, dependendo de onde você está, fazendo uma dessas coisas para armazenar a informação e conseguir aplicar. Beleza? Não existe coisas impossíveis. Existe algo que você não está fazendo nesse processo. Beleza? Ou você não está treinando força, por isso que você não faz a técnica, né? Fica pendurado na argola, você não consegue segurar o teu corpo, como você vai fazer técnica? Ou você não está praticando o que você sabe que tem que fazer, entendeu? Ou você está fazendo pouco alguma das coisas. Beleza? Tranquilos em relação a isso? Então agora vai dar umas 3 horas de... Espero que vocês tenham comido um carbozinho. Vamos lá, galera. Ó, se inscreva no meu canal, todo mundo, hein? Coach Fernando Bezerra. E compartilha com vocês. Se cada um de vocês aqui mandar para 5 pessoas, caso 5 pessoas assim, vai me dar uma moral desgraçada, beleza? Vamos lá.